Olá, meus amores, vamos iniciar a nossa revisão de língua portuguesa para a nossa avaliação, que será na quinta-feira. Fica atento, nossa avaliação de língua portuguesa será na quinta-feira. Agora nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós estudamos, nessas lições que vocês fizeram. Então, nós vamos dar uma revisada agora no que é advérbio. Em advérbio. Advérbio é um termo modificador de maneira independente que expressa uma circunstância, Então, nós vamos ver a classificação dos advérbios. Quais são as circunstâncias e quais são eles, Nós temos os advérbios de modo, assim, mal, depressa, bem, devagar, e palavras terminadas em mente, como tristemente. Temos também o advérbio de intensidade, pouco, muito, bastante, depois, mais, menos, entre outros. Temos também advérbio de lugar, aqui, lá, ali, atrás, dentro, fora, entre outros. Temos também advérbio de tempo, agora, cedo, noite, tarde, sempre. E também advérbio de dúvida, possivelmente, talvez, provavelmente. Temos também advérbio de afirmação, aquele que afirma, claro, realmente, efetivamente, sim. E temos também o advérbio de negação, nunca, não, jamais, de jeito nenhum, de modo algum, de forma nenhuma, Então aí são alguns advérbios e as circunstâncias em que eles se apresentam. Então agora nós vamos, tio vai ler uma frase, um trecho aqui de um texto, E nós vamos descobrir, quais são os advérbios que vão aparecer aí nesse texto, tá certo? Ela sempre escrevia notícias da sua cidade. Contava para o mundo como andavam os acontecimentos ali. Narrava os fatos, descrevia as pessoas, criava algumas mentiras e seguia assim a vida. Então aí, nesse trecho, quem já conseguiu aí descobrir alguns advérbios? Ela sempre escrevia notícias da sua cidade. Eu sei que vocês já descobriram aí um advérbio, o advérbio sempre. Sempre. E sempre nós vamos agora ver aonde é que ele está. Se ele é um advérbio de modo, de intensidade, de lugar, de tempo, de dúvida, afirmação ou negação. Vamos lá. O advérbio, O advérbio sempre, ele é o quê? Um advérbio de tempo. É um advérbio de tempo. Ele está aqui, ó. Sempre é um advérbio de tempo. Fique atento aí, vá aprendendo aí os advérbios. Então, vamos continuar lendo o nosso trecho. Contava para o mundo como andavam os acontecimentos ali. Quem já descobriu aí qual é o outro advérbio? Isso mesmo, sei que você já descobriu, ali. Então, agora nós vamos procurar no nosso quadro de advérbio a que circunstância ele pertence. Ali é um advérbio de lugar. Ali, acolá, atrás, Tudo isso aí é um advérbio de lugar.
Então, nós vamos ver se ainda tem mais. Narrava os fatos, descrevia as pessoas, criava algumas mentiras e seguia assim a vida, né? Aí nós temos um advérbio de modo. Advérbio de modo. E o assim, ó, está aqui logo no início, né? Então, nós vimos aí que assim, ali e sempre, né, são advérbios. Assim, advérbio de modo, ali de lugar e sempre advérbio de tempo. Depois eu vou mandar a foto do quadro dos advérbios para que você estude, né? Copie no seu caderno e estude para que você acerte tudinho na sua prova, tá certo? Agora eu quero que você pegue o seu livro Mais Pike e abra aí na página 50. Seu livro Mais Pike e abra aí na página 50. A tia quer que você faça a leitura desse texto. O título do texto é Pamonha Doce. A tia não vai ler o texto para o vídeo não ficar muito comprido, né? E dar problema na hora de enviar. Mas observem aí a estrutura. Leia aí na sua casa, pamonha doce. E esse texto, ele é dividido em dois elementos. Ingredientes e modo de fazer. E lá embaixo ainda temos mais um elemento que é o rendimento. Então, que gênero textual é esse aí? Quem consegue saber aí, descobrir que gênero textual é esse aí? Aí nós temos uma receita, mas é uma receita culinária. Por que uma receita culinária? Porque está ensinando a fazer um alimento. E nós temos ainda, qual a finalidade aí desse texto? Para que é que serve esse texto? Qual o objetivo desse texto aí que você leu? Né? Esse texto aí, ele está o quê? Ensinando, né, como se prepara uma pamonha doce, né? E lá na quarta questão, diz assim, ó. Na palavra elas servirão para embrulhar as pamonhas. O termo se refere, esse elas aí, ó, o substantivo elas, o pronome elas, ele está substituindo que palavrinha? Quem consegue aí descobrir? Lá no nosso texto nós temos a resposta. Descasque o milho, reservando as palhas mais bonitas. Elas servirão para embrulhar as pamonhas. Então, aqui nós temos, ó, o elas, que é o pronome, que vem substituir a palavra palhas, né? Então, aí, na nossa alternativa correta é o quê? As palhas de milho. E nós temos ainda mais uma questãozinha aí. Essa receita dá para preparar. Aí você vai lá no último elemento, que é o rendimento, e você vai descobrir, né, o que é que ela dá para preparar. Dá para preparar o quê? 20 pamonhas. Então, ainda, continuando aí com o seu livro Mais Pike, você vai abrir agora lá na página 61. Página 61, e você vai ler com calma aí o texto Vento vai, vento vem. A tia não vai ler com vocês, mas você vai ler esse texto bem bonito aí na sua casa. Então, esse tipo de texto, esse texto é do tipo o quê? Narrativo, descritivo, argumentativo ou poético? Ó, o texto já começa assim, ó.
esse tal de vento é mesmo poderoso. Uma vez a molecada aqui do sítio, então eu já estou vendo, já estou percebendo aí que esse texto é narrativo. Por que narrativo? Porque está contando uma história. E qual é o principal assunto desse texto? Aí, ó, lá no início nós já sabemos que ele está falando sobre o vento, a importância do vento. Quando você for ler um texto, você vai perceber qual é o assunto que predomina do início ao fim. E aí nós vemos, né, que esse texto está falando da importância do vento, a importância do vento. E esse texto, ele foi narrado. Se ele é uma narrativa, ele tem um narrador. Quem aí já descobriu quem é o narrador desse texto? Lá no finalzinho nós temos a resposta, né? Um saci esperto como eu não irá perder a chance de passar de rodamuinho a roupa do varal, né? Então aí no texto de vocês, ó, que vocês leram, vocês já descobriram aí que é o saci. Então a alternativa correta aí é saci. Então, agora vocês vão pegar aí a liçãozinha de vocês do estudo em casa e vão aí na lição 15. Na lição 15 vão pegar aí o texto do Juquinha. O texto do Juquinha é um texto bem curtinho que você já leu e vai reler novamente. E aí nós vamos tratar agora da questão do humor, né? O texto do Juquinha, ele é uma piada ou uma anedota, né? E esses textos, eles servem para divertir o leitor. E eles têm humor. Tio, o que é humor? É aquilo que foi engraçado, aquilo que você riu, que deu graça ao texto, né? Então, no texto do Juquinha foi visitar o Museu Histórico, aí cansou de andar, sentou-se numa cadeira belíssima que estava no centro da sala. Veio o guarda. Meu filho, não pode sentar nessa cadeira não. Essa cadeira é do Pedro I. E o Juquinha, não tem problemas. Quando ele chegar, eu me levanto. Então, qual foi a parte aí da história que foi engraçada desse texto? Foi engraçado porque o Juquinha cansou de andar? Tem graça nisso aí? Porque o Juquinha não compreendeu o sentido da fala do guarda? Ou porque o museu era histórico? Porque a belíssima cadeira estava no centro da sala, né? Então, o que trouxe graça, humor, que foi divertido aí, foi porque o Juquinha não entendeu, né? Não compreendeu a fala do guarda, né? Ele não entendeu quem era Pedro I. Claro que o Pedro I não ia vir para sentar na cadeira, né? Então, a resposta correta aí é a letra B. Então, agora nós vamos ler outro texto, também no estudo em casa de vocês. Só que agora é lá na lição 16. Quantos ficam? Então, aí vocês vão ler o texto novamente, né? E vão ver aí o que é que a questão está pedindo. No trecho, os outros fugiram, né? A palavra destacada é um exemplo de linguagem. Então, nós vamos dar uma revisada aí nos tipos de linguagem.
a linguagem formal, que é aquela linguagem culta, né, em que eu vou escrever para as autoridades, que eu vou escrever para uma revista, para um jornal, né? E temos também a linguagem informal, que é aquela linguagem que eu trato com a minha família, com os meus amigos, né? Então aí nós temos os outros fugiram, né? Aí nós temos aí a palavrinha né. Esse tipo de linguagem aí eu uso. Ela é ensinada na escola, ela é empregada com os colegas, é encontrada nos livros ou é estudada nas gramáticas. Aí essa palavrinha né eu uso quando eu estou o quê? Conversando com os meus amigos, né? Então prestem bastante atenção no emprego aí da linguagem formal ou informal. Quando você vê um texto que tem gírias, né? Você já sabe que essa linguagem aí, ela é informal. Então nós vamos agora para um texto que vocês não têm aí, mas a tia vai ler para você, tá certo? Talita tinha a mania de dar nome de gente aos objetos da casa. E tinha de ser nomes que rimassem. Assim, por exemplo, a mesa para Talita era Dona Teresa. A poltrona era Vó Gordona. O armário era o Doutor Mário. A escada era a Dona Ada. A escrivaninha era a Tia Sinhazinha. A lavradora era a Prima Dora. E assim por diante. E os pais de Talita achavam graça e topavam a brincadeira. Então, podiam-se ouvir conversas tipo essa. Filhinha, quer trazer o jornal que está em cima da Tia Sinhazinha? É pra já, papai. Espere sentado na avó Gordona que eu vou num pé e volto no outro. Ou então, que a molação, Prima Dora, está entupida, não lava nada, precisa chamar o mecânico. Ainda bem que tem roupa limpa dentro do Doutor Mário, né, mamãe? E todos riam. Ó, aí nós também já vamos aproveitar e dar uma revisada de novo aí na linguagem informal, ó. Né, mamãe? Então, ela tá conversando com a mãe dela. Se ela fosse escrever outro texto, né, outro tipo de texto, ela não ia empregar essa palavrinha né. Mas agora nós vamos ver que a Talita, ela tinha uma mania de dar nome aos objetos da casa dela, né? E isso demonstra que Talita, ela era o quê? Ela era curiosa, estudiosa, criativa ou exagerada, né? Quem já adivinhou aí? Quem já descobriu, né? A Talita, ela era uma menina o quê? Criativa. Ela gostava de criar nomes para os objetos de sua casa, né? Então, a Talita era uma menina criativa. E dando aí continuidade, nós vamos agora para um outro texto, que você não tem aí, mas ele já é bem conhecido. A Raposa e as Uvas. Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Que delícia, pensou a raposa. Era disso que eu precisava para adoçar a minha boca. E de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo: aposto que estas uvas estão verdes. Esta fábula ensina que algumas pessoas, quando não conseguem o que querem, culpam a circunstância. Então aí nós já vimos, no próprio texto diz que esse gênero textual aí é uma fábula, né? E a fábula, ela nos traz um ensinamento, né? Que é a moral. Essa fábula, ela nos ensina que algumas pessoas, quando não conseguem o que querem,
culpam as circunstâncias. Então, agora, essa questãozinha que nós vamos responder, né? Alguns acham um pouco complicada a questão da opinião. Uma frase que expressa uma opinião. Vocês precisam diferenciar o que é opinião e o que é um fato, né? Um fato é o que realmente aconteceu ali na história, o que acontece. E a opinião é o que alguém pensa, é o que alguém acha, né? Então, nós temos aí algumas alternativas. Aposto que essas uvas estão verdes. Isso é fato ou opinião? Vão pensando aí. Sua atenção foi capturada por um cacho de uva. A raposa afastou-se da videira. A raposa passeava por um pomar. Então, se você observou aí com cuidado, você viu, né, que a frase aí que expressa opinião, a opinião da raposa é a letra A. Aposto que estas uvas estão verdes. Porque sua atenção foi capturada por um cacho de uva. Isso aí foi um fato, aconteceu realmente. A raposa afastou-se da videira, também é um fato. E a raposa passeava por um pomar, também é um fato. Então aí foi uma revisão aí de algumas questões que poderão cair na avaliação de vocês. Então estude o conteúdo que vocês estudaram aí, né, que já fizeram. Essa atividade da página 50 e 61, né, era para vocês estar fazendo junto comigo, né? A gente deu uma adiantada aí, depois a gente volta para as páginas que faltaram. Mas aí é para que você estude, né, todos os conteúdos que nós estudamos, né, do volume 2 e do Mais Pike, para que vocês façam uma boa provinha. A nossa provinha de língua portuguesa será na quinta-feira, certo? E amanhã eu estarei passando a revisão de matemática. E vou passar aí para vocês o quadro dos advérbios para que você copie no seu caderno e estude, tá certo? Tchau, beijo!